Olá pessoal, eu me chamo Elizabeth Mustafa, sejam muito bem-vindos a este canal. Hoje nós vamos continuar os nossos estudos de história, filosofia e também espiritualidade. Estamos na busca de compreender o momento tão especial que estamos vivendo, que é o momento da transição planetária, que lá nos livros bíblicos se chama Apocalipse, o fim do mundo, o final dos tempos, mas que nós entendemos aqui como se fosse o fechamento de um ciclo, o fechamento de um ciclo evolutivo e a entrada de um outro momento que é caracterizado pela transição entre um planeta de expiação e provas para um mundo de regeneração, que é assim que nós, através dos ensinamentos da espiritualidade, compreendemos este momento. E vamos aqui lembrar que existe no Livro dos Espíritos referências sobre a evolução dos planetas, referências sobre a evolução dos espíritos, porque os espíritos são pessoas que estão no plano astral, mas que em determinados momentos vêm como nós, recebem o corpo físico para passar essa experiência material e trabalhar na nossa evolução, que é realizada em dois mundos, um momento no plano astral e outro momento no plano material, assim como nós estamos vivendo agora. Então vamos refletir sobre essa evolução, como Allan Kardec traz no Livro dos Espíritos a evolução dos espíritos. Vamos ver aqui um esquema que eu fiz, que é para a gente refletir sobre essas questões. Allan Kardec, em sua obra, vai nos falar que existe uma escala evolutiva de espíritos, que ele define, primeiramente, em 3 ordens. Na terceira ordem, ele classifica como espíritos impuros. Na segunda ordem, como bons espíritos, e na primeira ordem como espíritos puros. E nós estamos aqui classificados como espíritos impuros. Nessa categoria de espíritos impuros, ele vai subdividir em outras categorias. Veja só, ele vai dizer o seguinte, que se inicia com espíritos batedores e perturbadores, depois espíritos neutros, pseudo-sábios, levianos e impuros. Esses são os espíritos imperfeitos, de trás para frente, numa categoria evolutiva. Então, nós estamos aqui nesta fase de espíritos imperfeitos. Na segunda ordem, que ele coloca como bons espíritos, estão espíritos superiores, espíritos de sabedoria, sábios e espíritos benevolentes. Então ele vai subdividindo as categorias dos espíritos. E aqui na primeira ordem, os espíritos puros. Se você for lá no Livro dos Espíritos, ele vai falar quais são as categorias de cada espírito que estão nesses patamares. Ele dá essa síntese, porque sabemos que a individualidade de cada um vai caracterizá-los com muito mais profundidade. Mas para que a gente tenha a noção de que nós espíritos estamos em evolução, e depois que desencarnamos, retornamos à Terra ou a outros orbes de acordo com a nossa sintonia espiritual, com a nossa energia que emanamos na nossa psicosfera. Eu já falei para vocês também em outros vídeos, principalmente naquele vídeo que se refere sobre os espíritas, médiuns e receitistas que trabalhavam com a homeopatia e tratavam o corpo astral. Veja lá se você não viu. Então, nosso corpo astral, ele vai gravar tudo que a gente adquirir, de coisas boas ou ruins. E esse corpo, ele vai emanar uma energia que vai ser atraída ou vai ser
repudiada por determinados níveis de sintonia. Isso quer dizer que nós vamos nos classificar de acordo com o que nós já aprendemos, moral e espiritualmente. Porque o desenvolvimento intelectual, ele acontece nesse caminhar da existência, mas também o desenvolvimento moral. E muitas vezes o que ocorre é que o desenvolvimento intelectual, ele se desenvolve antes do desenvolvimento moral. Como é o caso dos exilados da capela, que é citado também nesse livro de Emmanuel, não é? Aqueles habitantes de outro orbe que vem lá do sistema capela, da estrela capela, por isso chamamos-se de sistema capela, que existiam vários planetas, assim como nós estamos aqui no sistema solar, que nossa estrela se chama Sol, então que nós estamos no sistema solar. Existe outro sistema chamado sistema capela, e alguns espíritos que não se desenvolveram moralmente foram degradados aqui para o orbe Terra, no momento em que estavam fazendo a sua caminhada, a sua trajetória espiritual, assim como nós estamos agora. Está descrito no livro A Caminho da Luz, um trechinho que eu vou trazer para vocês. Esse trecho está descrito no comecinho do livro, aqui na página 28 do capítulo Um Mundo em Transições. Olha como ele vai falar aqui, aspas para Emmanuel. Há muitos milênios, um dos orbes da capela que guarda muitas afinidades com o globo terrestre, atingir a culminância de um dos seus extraordinários ciclos evolutivos. Ele está falando aqui que esse sistema, esse orbe capela, um dos orbes da capela, quer dizer, um dos planetas desse lugar, do sistema capela, estava em transição e era muito parecido com o ciclo evolutivo do planeta Terra. Então ele falou assim, as lutas finais de um longo aperfeiçoamento estavam delineadas como ora acontece convosco, relativamente às transições esperadas no século XX, nesse crepúsculo da civilização. Então ele já aponta aqui o século XX como um momento de transição, tal qual estava o sistema capela. Veja bem, não é? E ele coloca como acontece convosco, quer dizer, como acontece conosco hoje. Aí ele continua. Alguns milhões de espíritos rebeldes lá existiam no caminho da evolução geral, dificultando a consolidação das penosas conquistas daqueles povos cheios de piedade e virtudes. Tá vendo? Que existia grande número de pessoas cheios de piedade e de virtudes, mas em meio desse grupo existiam outros que tumultuavam a evolução, que não tinham afinidades com o bem, com a harmonia e queriam ainda persistir no mal, persistir em atrasar os outros. E aí ele continua, olha aqui, mais uma ação de saneamento geral os alijaria daquela humanidade que fizera jus à concórdia perpétua para a edificação dos seus elevados trabalhos. Então quer dizer que ele está dizendo que uma ação de saneamento ia ocorrer nesse sistema, nesse planeta, nesse orbe, para que as pessoas que piedosas, carinhosas, amorosas, continuassem a sua evolução, sem que esses espíritos, essas pessoas que estavam lá encarnadas, atrapalhassem a evolução. Tá vendo? E aqui ele continua. As grandes comunidades espirituais diretoras do cosmos deliberaram então localizar aquelas entidades que se tornaram pertinazes no crime aqui na terra longínqua, onde aprenderiam a realizar na dor e nos trabalhos penosos do seu ambiente as grandes conquistas do coração e impulsionando simultaneamente o progresso dos seus irmãos inferiores. Então ele está dizendo que esses espíritos que estavam lá persistindo no mal vieram para a Terra neste momento,
no momento inicial da Terra, no momento em que a Terra estava primitiva, para então auxiliar aqueles que aqui viviam a se melhorarem, porque eles já tinham um conhecimento de lá do orbe Capella, do sistema Capella. Então nós vamos ver isso aqui acontecendo. E por que eu estou lendo isso agora? Porque lá no final, quando Emmanuel cita a nossa transição, ele vai fazer uma referência à Capella. Então é preciso estudar a Capella, o sistema Capella. Eu tenho um vídeo muito bom sobre isso, é um vídeo que as pessoas gostam muito, sobre o livro Exilados da Capella, que você pode assistir lá, tem o 1 e o 2, volume 1 e 2, que vai tratar com mais detalhes sobre essa questão de Capella. Mas hoje, nós vamos fazer uma reflexão em cima da direção que nós já temos, que nos mostra que o século XIX, a espiritualidade prepara para a grande dor do século XX, que, como Emmanuel cita aqui, o século XX é um século de expurgo das almas. E nós vamos ver ele aqui mostrando para a gente que a Terra está nesse patamar de mudança. Como nós podemos observar também a classificação que Kardec faz lá na sua obra acerca da evolução dos mundos e da classificação dos mundos, que ele também tem uma classificação dos mundos habitados, do orbe, do cosmos. Vamos ver como ele classifica. Então, Kardec classifica da seguinte maneira: divisão dos mundos habitados. Ele coloca do mais inferior para o mais superior. Mundos primitivos, depois mundos de expiação e provas, mundos regenerados, mundos ditosos e mundos celestes. Que ele diz para a gente que nós estamos nessa caminhada do mundo primitivo, que nós já atravessamos essa parte. Nós estamos agora no mundo de expiação e provas, rumo ao mundo de regeneração. Então nós estamos exatamente nessa saída do mundo de expiação e provas para o mundo de regeneração. O que acontece nesse momento é que ele nos diz que no século XX muitas pessoas já começaram a sair do planeta para migrar para os mundos primitivos ou para o mundo de expiação e provas ainda no princípio. Como nós reconhecemos os mundos primitivos, né, os habitantes das cavernas que viviam ali na natureza sem ter acesso ao comércio, ao conhecimento que nós temos hoje, né, à vida que nós temos hoje. Eles tinham que tirar do suor do seu rosto o pão de cada dia. Então eles vão ter que voltar para esse plano, esse momento primitivo, para auxiliar aqueles que ali viviam. E é o caso de várias civilizações que se formaram, que Emmanuel já nos diz, não é? E não só Emmanuel, mas também em outros livros. Os egípcios foram capelinos degredados, os hebreus, israelitas foram degredados, os indianos, os arianos. Esses povos vieram para ajudar o desenvolvimento inicial do planeta Terra e eram oriundos desse outro orbe Capella, e nos deu aqui uma força, não é, evolutiva, porque sabemos que a seu tempo eram grupos mais desenvolvidos do que os outros que viviam já na Terra, que foram criados aqui a partir da evolução dos símios, assim como disse Charles Darwin, que nós entendemos como grupo autóctone, ou seja, se desenvolveram aqui no orbe Terra, enquanto existiam também esses espíritos que vinham de Capella nos auxiliar. Então, tal qual Capella, nós hoje atravessamos esse momento de transição. E segundo Emmanuel, já no século XX, nós vamos começar a ter degredo espiritual aqui na Terra. Por quê? Quando o homem começou a desenvolver a sua indústria, que nós falamos lá na Revolução Industrial, nós falamos na primeira e na segunda Revolução Industrial, que acontece no século XIX e no século XX, né?
e que o ser humano começa a desenvolver a ciência, chega até mesmo a desenvolver uma bomba atômica capaz de destruir cidades inteiras, como ocorreu com as duas cidades japonesas de Hiroshima e Nagasaki após a Segunda Guerra Mundial. Então, a espiritualidade fica muito preocupada com o desenvolvimento científico do orbe, porque se for deixar que o planeta se desenvolva em mãos de pessoas que não têm uma moral elevada, é muito perigoso que o planeta venha a entrar em colapso total. Então, exatamente no começo da Primeira Guerra Mundial e a Segunda Guerra Mundial, os livros espíritas que nos dão um alerta sobre esse momento de transição entram no planeta. O livro A Caminho da Luz foi escrito em 1938. E nós sabemos que a guerra começa em 1939, a Segunda Guerra Mundial, e termina em 1945 com a catástrofe da bomba atômica, da bomba H jogada nas cidades japonesas. E nós vamos aí ver que a espiritualidade já se preocupa com essa questão e não deixar que a Terra atinja um patamar evolutivo de grande conhecimento, porque ainda está habitada por seres trevosos, não só na matéria, mas também, principalmente, no plano astral, de almas desencarnadas que ficam aqui em sintonia com pessoas que vibram na mesma faixa. E o que acontece? Para que a Terra atinja um patamar evoluído, vai ser necessário sanear o planeta, tirar daqui essas almas que atrapalham a evolução daqueles que querem caminhar no bem, para que nós possamos adquirir conhecimentos científicos. O que está acontecendo agora na nossa vida, com muito mais força e muito mais velocidade. Mas que o degredo já começa ali, no princípio do século XX, como foi relatado, inclusive, no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, e outros vídeos que eu falei, que Jesus, em contato com Ismael, nos mostra que o século XX seria de degredo e o século XXI seria um século de grande luz e retomada da evolução. Então vamos ver aqui no livro A Caminho da Luz, quando Emmanuel nos mostra que começa aqui o degredo. Eles falam que começa o degredo aqui. Pode ter começado anteriormente a essa data que Emmanuel cita e provavelmente continua até os dias de hoje. Vamos ver. Olha aqui já na página 195, você vê que eu estou dando um salto, porque ele inicia o livro falando de capela, do degredo, dos capelinos, e agora no final ele retoma como se ele estivesse amarrando o conteúdo, amarrando o assunto, para que a gente possa compreender todo esse processo evolutivo. Então ele coloca aqui na página 195, no capítulo Lutas Renovadoras, aspas para Emmanuel. O século XX surgiu no horizonte do globo qual arena ampla de lutas renovadoras. As teorias sociais continuam seu caminho, tocando muitas vezes a curva tenebrosa do extremismo. Então, olha como ele fala aqui das doutrinas sociais. Nós já falamos das doutrinas materialistas, não é? De Karl Marx, do materialismo histórico, que fomenta a luta de classes, não é? Que vai dar origem a muitas revoluções sanguinárias. Inclusive, nós falamos que a Revolução Russa é um sistema totalitário, tal qual de Hitler, também no século XX, que matou aos milhares. Então, nós vamos ver essas lutas baseadas nessas teorias sociais. Inclusive, teorias sociais que advêm também do pensamento de Charles Darwin, que nós vamos ver absurdos acontecerem a partir da teoria do darwinismo social, que é uma forma de torcer o pensamento de Darwin para a destruição dos povos da África, da Ásia, da Índia, inclusive. Nós vamos falar em outros vídeos. Mas já deixando aqui esse recado para vocês, porque Emmanuel está falando aqui que as teorias sociais chegam a travar uma curva tenebrosa do extremismo. Tá vendo aí a preocupação que se tem com essas teorias materialistas. Mas as revelações do além-túmulo descem às almas como orvalho imaterial,
preludiando a paz e a luz de uma nova era. Então quer dizer que no século XX acirra-se essas forças de extermínio, de luta tenebrosa, mas que também já preludia a paz da nova era, quer dizer, um prelúdio, um início, um princípio, já mostrando o século XXI como essa nova era. Então ele continua aqui, ó, numerosas transformações são aguardadas e o Espiritismo esclarece os corações, renovando a personalidade espiritual das criaturas para o futuro que se aproxima. Então o Espiritismo vem mostrando que a nossa vida, a nossa verdadeira morada não é esta, assim como Jesus nos disse, e mostrando que nós temos uma caminhada espiritual também, dando alento a muitos corações que sofreram perdas, não é? de pessoas queridas nessas guerras, nesse sofrimento. O Espiritismo é uma bênção para o ser humano, essa compreensão de que a vida continua, de que existem o acolhimento nas colônias espirituais, como nós vimos lá no livro de André Luiz, Nosso Lar, e tantos outros livros também que falam sobre isso. Os livros de Luiz Sérgio, que falam da colônia de Miosotis. Também tem um livro do Robson Pinheiro, que fala da colônia de Aruanda, desse acolhimento espiritual. E segue Emmanuel aqui, mostrando que o degredo já começou. Olha aqui no próximo parágrafo que ele fala. As guerras russo-japonesa e a europeia de 1914 a 1918, que guerras são essas? As guerras russo-japonesas é uma guerra que aconteceu aqui no princípio do século XX, em que o Japão busca a sua hegemonia política já no imperialismo do século XIX e XX. Então, nos séculos XIX e XX, a gente vai ver o imperialismo industrial se alastrar e impor aos povos que não estão industrializados o seu domínio de alguma forma. Então, aqui na guerra russo-japonesa e europeia, que é de 1914 a 1918, é a Primeira Guerra Mundial, não é, gente? Essa data é da Primeira Guerra Mundial. Foram pródomos de uma luta maior, que não vem muito longe e dentro da qual o planeta alijará todos os espíritos rebeldes galvanizados no crime, que não souberam aproveitar a dádiva de numerosos milênios no patrimônio sagrado do tempo. Então, quer dizer, alijará é tirar do planeta, degradar do planeta Terra. Foram degradados já no princípio do século XX. Ele está colocando aqui um dado para a gente, muito importante para a nossa reflexão. Aí ele continua aqui na página 196, já fazendo uma referência à capela, que nós já falamos agora há pouco. Então a terra, como aquele mundo longínquo da capela, ver-se-á livre das entidades endurecidas do mal, porque o homem da radiotelefonia, do transatlântico, precisa de alma e sentimento, a fim de não perverter as sagradas conquistas do progresso. Tá vendo aí a preocupação em que o homem que está progredindo, tendo essas conquistas científicas, não venham perverter e levar para o lado mal aquilo que conquistou. E continua: ficarão no mundo os que puderem compreender a lição do amor, da fraternidade, sobre a égide de Jesus, cuja misericórdia é o verbo de vida e luz desse princípio. Tá vendo aí como é que ele está colocando? Que vai ficar aqui no planeta Terra aqueles que vêm do amor e da fraternidade. Quando a gente fala assim sobre a égide de Jesus, é porque nós estamos considerando Jesus o nosso governador do orbe Terra. Mas é preciso a gente colocar que Jesus, ele não violenta ninguém, ele não obriga ninguém a segui-lo. O que Jesus busca é coração puro e desejo de fraternidade universal, que nós vamos encontrar não só no cristianismo, nos seguidores de Jesus, que precisam se melhorar muito, inclusive, para compreender e para agir no que o mestre falou, mas que já estão nessa caminhada por buscar o caminho do bem. As pessoas que serão
que permanecerão no planeta Terra não são aquelas santificadas, na verdade, porque ainda temos muito que caminhar. E no dizer de Kardec, o mundo de regeneração é um mundo que ainda tem o mal, ainda existe o mal entre as pessoas, mas que já vai mais purificar um pouco mais o ar, a gente vai sentir uma leveza melhor, uma tranquilidade mais amena em relação ao planeta e com menos medo dessas guerras surgirem maltratando toda a humanidade. Acerca dessa religião mais ampla, desse evangelho cósmico que eu já venho trazendo para vocês, eu vou trazer para vocês hoje um livro que vamos começar a trabalhar com ele também, na medida do possível, na medida do necessário, que é um livro, este daqui, de Ramatiz, o polêmico Ramatiz, que muitas vezes é criticado no Espiritismo, mas que nós, que somos livres pensadores, devemos investigar e usar da nossa razão, do nosso bom senso, para separar aquilo que é contributivo e aquilo que não é contributivo. Então, eu aconselho vocês também fazerem a mesma coisa, lerem outros livros de outras correntes filosóficas, religiosas, porque nós que aprendemos com Kardec a ser livres pensadores, não podemos nos prender a dogmas, não é? E esse livro aqui de Ramatiz, eu tenho uma afinidade com essa questão, o Evangelho à Luz do Cosmos, que mostra que todas as religiões têm em si os mesmos princípios que Jesus nos ensinou. Inclusive aqui no comecinho do livro, ele traz aqui, a regra áurea de várias religiões, que essa regra áurea está no cristianismo. Qual é a regra áurea do cristianismo? Tudo quanto queres que os outros façam para si, façam também para eles. E ele vem trazendo aqui todas as outras religiões, o confucionismo, budismo, hinduísmo, islamismo, judaísmo, taoísmo, zoroastrismo, jainismo, esquistismo, esse aqui eu não conheço, que também tem a mesma premissa do cristianismo. Então eu vou olhar, por exemplo, aqui no hinduísmo, a regra áurea do hinduísmo é: não façais aos outros aquilo que se a ti fosse feito causaria dor. Então, quer dizer, todas essas religiões têm a regra áurea que tem no cristianismo. Isso quer dizer que o evangelho é do cosmos inteiro, é de toda a humanidade terráquea e também a humanidade extraterrestre. O Ramatiz, que a gente deve chamar Ramatiz, porque vem de um prenúncio da palavra Rama, que quer dizer espiritualidade para os hindus, não é? Então, depois eu trarei para vocês alguns detalhes sobre a figura de Ramatiz. Mas eu trago esse livro agora porque aqui neste livro, já no prefácio do livro, na introdução, nos primórdios, no preâmbulo do livro, ele nos traz um pouco desse degredo. E ele nos fala que as pessoas que vão ser degredadas do planeta Terra já estão, de certa forma, em sintonia com esse mundo primitivo do qual vão migrar. E ele vai descortinando aqui uma fala sobre essa questão, né? E ele vai trazendo para a gente que as pessoas já estão próximas a esse degredo, mas isso não vai ser uma dor tão profunda para essas pessoas que já estão nessa sintonia. E aqui, Ramatiz, ele traz uma fala dura, direta. Se a gente acha que Emmanuel é duro e direto, Ramatiz é muito mais. Ele fala que sim, o seguinte, que os grupos que vão sair, eles já estão em sintonia. Veja só o que ele escreve aqui sobre esses grupos, que já tem dentro de si. Aqui, a gente já observa aqui no planeta essas pessoas, não é? Que ele coloca que já está mais perto da pré-história do que do século XX, do qual nós estamos atravessando. E ele fala aqui, aspas para Ramatiz: acentua-se um mau gosto pelo berrante e grotesco, o culto incondicional à linguagem escatológica já se admite
como novidade o palavrão, que antes era um direito de expressão apenas aos delinquentes ou sem qualquer educação. A poesia, literatura, cinematografia, o teatro são glorificados também com motivos feiceninos do sexo requintado, as pinturas rasantes, caricatas, primárias, entulhos de tintas berrantes, extasiam os snobs, malgrado elas traírem em sua base as garantujas infantis das grutas pré-históricas. O que ele está falando? Que as pessoas que vão ser degradadas no planeta Terra já se assemelham aos grupos dos quais vão pertencer após o degredo, que já são pessoas assim que cultuam o grotesco, o mau gosto, do qual a Terra no futuro, essa Terra que se abre agora, já vai não ter mais espaço. Olha como ele é duro, porque eu tenho a impressão que Ramatiz aqui, ele se coloca como um extraterrestre, que eu não sei quem é o Ramatiz, na verdade, porque eu tenho pouco conhecimento desse autor, mas ele se coloca como um extraterrestre, porque ele olha a Terra com um certo distanciamento, não é? Com certo olhar crítico, bem duro, porque ele olha de um local onde as pessoas já estão mais evoluídas. E ele continua aqui, olha, a música preferida é dissonante, histérica, sem melodia e inspiração, cujo fundo sonoro trai o ritmo selvagem. Olha aqui como ele coloca: a gritaria dos requebros musculares dos velhos primitivos admite-se como autenticidade e estesia as práticas sexuais livres, enfraquecendo costumes e inferiorizando níveis sociais, o que é pura libidinosidade, uma vez que ninguém prega a exposição em público das necessidades fisiológicas. Então ele critica aqui essa exposição sexual, esse excesso de sexismo na música, né, que ele compara aqui aos povos primitivos, primatas. Ele continua aqui também, ó. É a própria figura do anticristo modelada pela turba subversiva e licenciosa que, ao expor em público as suas mazelas pecaminosas, lança um desafio e desforra-se da mensagem de pureza e moral do evangelho pregado por Jesus. Então ele coloca aqui que esses grupos que fazem esse tipo de arte no meio das ruas é inclusive um deboche às tradições, não é, morais e à pureza do evangelho de Jesus. Veja só como ele traz aqui a descrição desses seres que não vão sofrer, na verdade, por estar deixando o planeta, já que já estão em sintonia com essa nova realidade da qual vão experimentar num planeta primitivo. E ele continua esse texto muito forte. Você pode comprar esse livro, Evangelho à Luz do Cosmos, de Ramatiz, e acompanhar, porque ele é forte e deixa grandes lições. E ele continua aqui, ó, na página 24. Deus é obrigado a selecionar a atual safra humana, optando pela solução mais sensata de exilar para outro orbe físico primário essa multidão de almas psicopatológicas, sádicas, masoquistas que contrariam e desafiam a legislação divina. Então, as pessoas que se afastaram demais das leis de Deus e que estão praticamente bagunçando o planeta, que Deus não tem outra saída senão exilá-los. E aqui no final também ele já dá uma dica do que vai acontecer e pede a Deus ajuda para que a gente possa continuar, não é, no nosso orbe. Aí fala assim: oxalá as páginas sedativas e amorosas, libertadoras do Evangelho do amado Mestre Jesus ainda possam inspirar muitos terrícolas para sustarem em tempo os seus passos à beira do abismo. Olha como ele coloca, tá vendo como ele se refere a nós como terrícolas?
que ele está dizendo aqui que Jesus possa inspirar a gente que estamos à beira do abismo, livrando-os da trágica imigração para o mundo inferior, inóspito e selvagem, onde a insânia, a brutalidade, a crueldade justificam aquele conceito evangélico que assim adverte através de João. Aí ele cita um trecho do Evangelho de João. E aqueles que não se encontram no livro do Cordeiro serão lançados no tanque de enxofre e das regiões de uivos e ranger de dentes. Olha como ele fala pesado dessas questões, que está falando aqui do degredo, da saída dessas pessoas que não estão em sintonia com Jesus, com suas leis de amor. Ainda que forem pessoas com coração puro e que não têm essa consciência, não é, de seguir o mestre, mas que tem um coração puro e o desejo de se melhorar. Aqui também Emmanuel faz aqui a nossa chamada, não é? Que coisa linda a fala de Emmanuel aqui, ó, né? Meu filho. Ó como ele fala aqui, Emmanuel, já aqui no A Caminho da Luz, não é? De volta ao A Caminho da Luz. Na página 201. Olha como ele fala. São chegados os tempos em que as forças do mal serão compelidas a abandonar as suas derradeiras posições de domínio nos ambientes terrestres. Tá vendo? Ele está falando aí que já chegou os tempos. Aí ele continua: ditadores, exércitos, hegemonias econômicas, massas versáteis inconscientes, guerras inglórias, organizações seculares passarão como a vertigem de um pesadelo. Então ele vai falando que é rápida essa saída dessas pessoas e que nós vamos sentir como se fosse a vertigem de um pesadelo, a queda dos ditadores, dos exércitos, das hegemonias econômicas inconscientes e das guerras inglórias. Isso tudo vai cair. A vitória da força é uma claridade de fogos de artifício. Olha como ele fala aqui, como é uma ilusão a vitória da força, que ele diz que é uma claridade de fogos de artifício. E conclui com essa frase belíssima, que nós sempre relembramos na nossa trajetória: toda a realidade é do Espírito e toda a paz é do entendimento do reino de Deus e de sua justiça. Tá vendo que coisa maravilhosa que Emmanuel nos deixa aqui? Olha, a gente finaliza o livro aqui, ó, na 203. Revendo os quadros da história do mundo, sentimos um frio cortante nesse crepúsculo doloroso da civilização ocidental. Lembremos a misericórdia do Pai e façamos as nossas preces. A noite não tarda, e no bojo de suas sombras compactas, não nos esqueçamos de Jesus, cuja misericórdia infinita, como sempre, será a claridade imortal da alvorada futura, feita de paz, de fraternidade e de redenção. Quer dizer que a madrugada é longa, mas a aurora se inicia. Então nós já estamos agora no terceiro milênio, já em paz, nessa trajetória. Muitos e muitos espíritos já foram degradados. Ainda hoje nós temos espíritos degradados. E nós temos ainda pessoas adormecidas, sem compreender o que está acontecendo, que na medida que vão desencarnar, vão despertar e vão ainda continuar no planeta. Nós temos pessoas que estão sendo obsedadas por espíritos trevosos, que ainda estão no planeta. E essas pessoas, na medida em que o planeta for saneando, esses espíritos sendo levados para outros orbes, o planeta vai ficando mais leve, essas pessoas vão acordando e também vão se manter aqui no planeta Terra. Nós vamos continuar em oração, sempre na intenção de melhorar nossos sentimentos, nossas palavras, nossas ações para o bem, e fazermos então sempre nossas preces e pensamentos positivos, e agradecemos a Deus, porque já estamos no terceiro milênio, a luz já venceu, e o nosso caminho agora é só de amor e de fraternidade universal.
Se você gostou do vídeo, compartilhe com as pessoas que você ama, para que elas também possam nos acompanhar nessa nova terra que surge, com luz e alegria, nos caminhos que Jesus nos mostrou. Muito obrigado, deixe seu like, se inscreve no canal e compartilhe. Até mais.